Bem, pessoal, muito bem, pessoal, muito bem, pessoal. Vamos lá. Símbolos musicais. O que são os símbolos musicais? Símbolos musicais são símbolos que vão aparecendo no decorrer da música. São dinâmicas, acentuações, algumas indicações que a gente precisa ficar atento para facilitar a nossa leitura. E, para antecipar as duas próximas aulas, a gente vai começar a trabalhar com uma coisa que é sempre usual na música, que é o que? Esse tracinho aqui, ó, que sempre aparece, que são barras de compasso. Se você perceber, toda a partitura que aparecer ali, deixa eu fazer aqui pra você, ó. Vou fazer rapidinho, então não estranhe se ficar meio tortinho, fora de alinhamento, tá? Normalmente eu preparo as partituras antes aqui, só que aqui para ficar mais fácil eu vou fazer agora, para ficar mais dinâmica a aula. Quem sabe faz ao vivo, eu acho que não ficou tão ruim assim. Então nós temos alguns tipos de barras de compasso, que é essa aqui que é a barra simples. Nós temos essa aqui, ó. Deixa eu fazer um pouquinho mais grossinho aqui. Barra dupla, tá? Nós temos o que a gente chama de, ela é um pouquinho mais grossa aqui, tá? É assim. Uma mais fina, dois pontinhos para dentro, e em algumas situações ela vai ser repetida no sentido contrário. Aqui, outra mais grossinha aqui na ponta, dois pontinhos para dentro, que é o que a gente chama de barra de retorno, ou ritornelo, como você vai ver muitas vezes por aí, tá? Nós temos a barra de retorno, ou ritornelo, e nós temos por fim, a barra final. Barra final, que é uma barra mais fina na frente e uma barra mais grossa aqui atrás dela. Bem parecido com o próprio ritornelo, tá bom? Então aí falando de barras de compasso, nós temos aqui então a simples, a barra dupla, retorno ou ritornelo com dois L's e a barra final. E a barra final. Cada uma tem sua usualidade, vamos colocar assim. Quando a gente usa a barra simples, ela é simplesmente utilizada para, você tocou aqui um compasso, logo logo vocês vão saber como é que funciona isso. Você põe uma barra de compasso. Tocou o compasso, completou a quantidade de notas daquele compasso, você põe a barra de novo. Completou a quantidade de compasso, de nota no compasso, você põe a barra de novo, e assim sucessivamente. Você vai colocando a barra simples sempre. Quando que eu vou usar a barra dupla? Vamos dizer assim, quando você vai no mercado, enquanto você está andando no corredor, vamos pôr aqui, de leite, você vai ter variedades de leite, mas é sempre leite. Leite integral, leite desnatado, semi-desnatado, leite de soja, leite disso, leite daquilo, certo? Aí quando eu vou mudar de seção ali no mercado, quando eu vou para outra seção, de repente eu vou ali para a seção. Então vamos colocar aqui que eu estou na seção A. A seção A é um tipo de alimento. Aí eu vou para outra seção, por exemplo, eu vou para a seção B, para a seção de arroz. Lá você vai ter, geralmente no mercado você vai ter ali na mesma seção, vai ter arroz integral, arroz comum, arroz parbolizado, arroz para risoto, arroz negro, arroz de um jeito, arroz de outro. Só que aí, ó, eu tô, para dizer que eu tô mudando, quando você tá no mercado, você tem o quê? Uma placa indicando que você mudou de seção. Então você tem uma placa indicando que mudou da seção do leite que foi para a seção do
arroz. Aí você está na seção do arroz, você olhou a quantidade de arroz que tem, olhou outro, olhou outro. Só que aí você lembrou que você precisa voltar aqui na seção de leite, tá? Você precisa voltar na seção de leite. Você vai fazer o quê? Um retorno. Você precisa retornar na seção de leite. Então você vai vir aqui e você vai fazer um retorno. Certo? Na música funciona do mesmo jeito. Estou tocando uma peça um pouco mais rápida aqui. Estou no movimento um pouco mais rápido aqui. Eu estou na parte da estrofe de uma música. Estou numa seção específica. Eu mudei de seção, eu toquei um pouco mais lento. Eu mudei a tonalidade de repente. Aqui eu estou num refrão, aqui eu venho para uma estrofe. Ou se for o contrário, aqui eu estou numa estrofe, aqui eu venho para um refrão. E aí eu quero retomar a outra estrofe ou voltar na mesma estrofe. Eu faço o quê? Eu tenho que retornar. Essa é a barra que vai indicar que eu estou retornando, tá? Mas vamos supor que eu quero fazer o refrão aqui. Vamos aceitar que agora nós estamos falando só na parte B. A gente está fazendo um refrão. E eu vou repetir esse refrão 2 vezes, né? Eu vou repetir esse refrão 2 vezes. O que eu faço? Ao invés de eu escrever tudo de novo, aqui até daria que aqui eu estou falando de 3 compassos. Mas se fosse uma coisa maior, de 16, 24 compassos, por exemplo, e eu tivesse que retornar esse refrão e fazer ele de novo. Ao invés de eu fazer tudo de novo e fazer gastar mais tempo, gastar mais folha, escrever mais nota, eu venho e simplesmente eu faço o quê? A barra de retorno ao contrário aqui, ó. Essa tá vindo, indica. E se eu coloco essa barra de retorno aqui, significa o quê? Eu vou voltar daqui de onde eu tenho que voltar até onde essa barra aqui aparecer. Nesse caso, vamos aceitar que foi aqui, ó. Eu pus aqui, barra dupla, para retornar. Então eu venho, cantei o meu refrão, cheguei aqui, voltei para repetir o meu refrão outra vez. Maravilha? Recapitulando. Estou cantando a minha estrofe, parte A, uma seção. Como aqui eu já eliminei a barra dupla, coloquei aqui, vamos partir para o refrão. Cantei a minha estrofe e vim para o refrão. O refrão eu vou cantar 2 vezes. Eu identifico fazendo um retornelo para cá, para o começo do meu refrão de novo, para repetir ele. Se eu não tenho essa barra de repetição aqui, ó, desse lado, essa barra de retorno, eu faço o quê? Eu volto lá para o começo da minha música. Fui, segui. Cheguei aqui outra vez. O que eu tenho que fazer? Eu volto para o começo ou eu sigo? Depende. Se tiver indicando alguma coisa de tem que fazer isso aqui tantas vezes, vai estar marcado aqui embaixo a quantidade de vezes. Aí você conta, faz o mesmo processo. Caso contrário, se não tiver essa repetição de quantidade de vezes, você vai saber que é uma vez só, tá? Cantei a estrofe, cantei o refrão, nesse caso 2 vezes. Ou eu posso voltar, se tiver alguma indicação, eu simplesmente vou seguir. Eu posso colocar como A de novo, se for a mesma melodia, trocando a letra. Eu posso colocar C, por exemplo, se for outra ideia, outra proposta, mudei a tonalidade, mudei a rítmica, mudei alguma coisa assim, vou ter essa indicação. Jorge, é muita coisa que você está falando, fica difícil de entender. Calma, guarda essa informação, volta o vídeo algumas vezes e vai tentando escrever num papel, vai começando a entender. Essa parte do curso começa a ficar um pouquinho mais delicada. Se você não tiver um pouco mais de atenção, você não vai conseguir acompanhar. Como é vídeo, fica mais fácil. Você retoma as explicações e vai anotando no papel. A dica que eu sempre dou para os meus alunos no primeiro momento: não se preocupe em querer entender tudo de cara. Simplesmente copia o que eu estou colocando aqui no vídeo para vocês. Copia o que eu estou passando aqui para vocês. Que aí, conforme você vai escrevendo,
e praticando, naturalmente você vai assimilando isso na sua cabeça. E quando começar a aparecer exercícios mesmo de partitura, que você olhar uma partitura, que você começar a ler uma partitura, vai ficar mais fácil de você identificar esses símbolos e esses sinais, certo? Então, cantei a minha estrofe, que tem uma letra, tá? Fiz o meu refrão aqui, nesse caso 2 vezes, porque tem uma repetição. Segui, pode ser um C ou pode ser um A. Eu coloquei aqui tudo junto, mas pode ser um C, pode ser um A. Se for um A, mesma melodia, muda a letra. Se for um C, de repente ficou diferente todo o contexto. Diferente desses 2 anteriores, ficou diferente o contexto. Tá? Pode ser uma parte falada, pode ser uma parte declamada de um poema, pode ser uma mudança de tonalidade, pode ser um solo, pode ser um improviso, enfim, pode ser alguma coisa. Então tem que ficar atento no que vai ser. E aí você foi seguindo e foi tocando sua música, e por fim a sua música ela acabou, ou seja, você vai para uma barra final, é como se fosse o ponto final de um texto escrito quando você está escrevendo um texto ali, você está escrevendo uma história, escrevendo alguma coisa, tá? Você põe o seu ponto final, final de vez. Maravilha? Aqui então esses são os símbolos musicais que dizem respeito aos compassos. Eu vou até marcar aqui embaixo como barras de compasso. Barras de compasso. Cada um com a sua especificidade, cada um com a sua utilidade, cada um com o seu fim, para você poder entender o que está acontecendo na música. A partitura bem escrita, quando você entende ela, quando você pega uma partitura bem escrita, ela te dá todos os caminhos. E eu digo todos, são todos mesmo. A velocidade que você tem que tocar, a força que você tem que tocar, que são expressões de dinâmica que nós vamos falar aqui na próxima aula, numa continuidade aqui dos símbolos musicais. Ela vai te dizer a tonalidade que é. Dependendo da partitura, dependendo do detalhamento, ela vai te mostrar até o dedilhado que você precisa fazer, ou seja, qual dedo da sua mão você precisa usar. Se for um piano, qual dos 10 dedos. Se for um instrumento que você vai tocar com um dedo aqui e tocar com outro dedo no braço do instrumento, vai estar especificando qual digitação fazer da melhor maneira, tá? Ou seja, uma partitura bem escrita, e se você ter o conhecimento, ela vai facilitar muito, muito, muito para você e vai te poupar muito tempo. Maravilha? Então na próxima aula nós vamos falar mais um pouco sobre símbolos musicais e possivelmente a gente pode até pensar em alguns exemplos musicais mais para frente. E eu vou falar outras figuras de dinâmica para você ficar atento. Então, recapitulando, barra simples é a barra que aparece sempre. Barra dupla é a barra que aparece quando você vai fazer a mudança de uma seção para outra, de uma parte da música para outra. Retorno ou ritornello, você vai fazer voltas na música ou para o começo, se não tiver essa sentido contrário, ou repetir a quantidade de vezes que ela pedir aqui. E a barra final, que é para zerar a sua música. Nos vemos então na nossa próxima aula, na continuidade. E até mais. Bons estudos. Tchau, tchau.